Chegamos à aula de número 4 da nossa série Crise de Fé. E nesta aula, onde eu quero explicar para vocês o fundamento, né, o fato de tratarmos a fé, como nos ensina São Tomás de Aquino, com o espírito racional, entendemos que fé é muito mais sobre razão do que emoção. Eu quero muito que vocês entendam onde está a raiz dos problemas da sua crise de fé, para que você possa dar as soluções adequadas. Como nós já falamos em outras aulas, infelizmente, algumas pessoas, no meio das turbulências que passam no seu período de crise de fé, elas dão soluções erradas a determinados problemas. E Ana, como assim uma solução errada a um determinado problema? Isso é um fundamento da área de inteligência emocional, né? Que é você optar por uma falsa solução. Aí você pode pensar, então, se é uma falsa solução, não é uma solução. Na verdade, quando nós dizemos uma falsa solução, não quer dizer que ela não seja de fato efetiva para algumas coisas, né? Então, aparentemente ela soluciona algumas coisas, mas ela é falsa porque ela ainda não vai na raiz do problema. E isso acontece muito nos momentos de crise de fé e a maneira como as pessoas buscam resolver, né, os seus problemas. E vocês entenderão ao longo dessa aula que não faz o menor sentido se nós não buscarmos para as nossas dúvidas, angústias e incertezas respostas claras e concretas. Então, pensem vocês o seguinte: imagina que você está ali com o guarda-roupa absolutamente desorganizado, com tudo fora do lugar, né? As coisas estão despencando. E aí você recebe visitas na sua casa. Bom, qual seria uma falsa solução? Você simplesmente empurrar tudo para dentro do guarda-roupa, fechar a porta. Presume-se que uma visita não vai abrir o seu guarda-roupa e, portanto, aparentemente nós teremos uma sensação externa de ordem. Ocorre que se algo acontece, né, e durante essa visita você, sei lá, precisa, uma pessoa derruba uma xícara de café na sua roupa e você precisa trocar de roupa, você não vai poder fazer isso publicamente, né? Você não vai poder deixar com que a visita entre no seu quarto, porque ela vai dar de cara com essa bagunça. E ali ela vai ver que existia, então, uma falsa solução. Então, eu espero que vocês já tenham entendido o sentido, né? Que é basicamente o que acontece em muitos casamentos. Quando casais estão em crise, as pessoas pensam que o divórcio é a solução. Quando você está vivendo uma maternidade desafiadora, você começa a pensar, bom, em qual terapeuta que eu posso levar, em qual psicólogo que eu posso colocar meu filho, em qual atividade que eu posso matriculá-lo para que ele preencha a agenda, ao invés de olhar realmente para como está a instrução educativa que você vive dentro de casa. Assim, também como muitas pessoas vivem hoje vazios e profundos cenários angustiantes em aspectos emocionais, mentais, elas possuem um eixo de alma conturbado, e o que elas estão fazendo hoje para resolver esses problemas nada mais é do que buscar preenchimentos vazios. Então, passam horas e horas em celular, séries, buscando comer, buscando se viciar em drogas. Quantos e quantos casais em crise, né? Homens e mulheres vão atrás de sites de aplicativo, pornografia, adultério. Então, essas pessoas elas resolvem insatisfações sexuais pontuais, mas não é uma solução que se cria, é um problema maior, porque você antes, lembra do guarda-roupa? Antes você tinha um guarda-roupa que estava bagunçado. Agora você tem um guarda-roupa bagunçado e as visitas conscientes da sua desordem. Se você é uma pessoa que está vivendo em um casamento, né, e acredita que o divórcio é a solução, hoje você tem um marido difícil, mas amanhã você vai ter que lidar com seu ex-marido difícil. Ou seja, você não vai romper o seu relacionamento com ele, você vai ter que aprender a lidar com ele de uma nova forma. Mas você vai ter que aprender a lidar com ele de todo jeito. Então, na área de inteligência emocional, nós propomos, né, com que os nossos sentimentos, com que as nossas emoções, elas não tragam para nós uma afetação na forma de ver a realidade. Logo, se eu tenho um problema, eu tenho os meus sentimentos. Por exemplo, eu me sinto agora confusa. Não é porque necessariamente eu estou confusa sobre a minha fé que o problema seja a minha religião católica. Não é porque eu me sinto hoje afastada de Deus que o problema esteja na paróquia que eu frequento. Então, as pessoas elas buscam externalizar
soluções rápidas, aparentes, imediativas, de modo que isso poupe elas de vir a refletir sobre um determinado nível de problema. E tudo isso porque elas deixaram se levar pelas suas emoções. Então, os seus sentimentos tomaram frente, de modo que você não consegue enxergar a realidade tal qual ela é, né? Quantas e quantas vezes, conversando, por exemplo, com casais prestes a se separar, e a pessoa fala: Olha, eu quero me separar dele para ter paz. E eu falo: Olha, você. O que você entende como paz? Não ter que conviver com ele. Então, mas você vai ter que conviver. Vocês vão ter que conversar sobre pensão, vocês vão ter que dividir filhos em final de semana, vão ter que dividir guarda. Então, peraí. Esse conceito de paz que você criou na sua cabeça, ele não é compatível com a realidade. Porque vai existir uma convivência, né? Se no seu mundo mágico o melhor dos cenários seria simplesmente deletar essa pessoa, isso não é possível. Então, a pessoa, ela cria dentro dela uma expectativa completamente mal dimensionada, porque ela se deixa levar pelas suas emoções, por aquilo que ela sente e ignora a realidade. E como que isso se aplica no nosso contexto de fé para que vocês entendam como fé é sobre razão e não sobre emoção? Pensem o seguinte, meus amigos, quando você entrou na escola, você entrou ali sem saber ler, escrever, sem com que você tivesse a capacidade de redigir um texto, sem com que você entendesse o que é um alfabeto, sem com que você também tivesse consciência sobre esse problema, né? Então você era uma criança que naquele momento tinha sentidos completamente orientados para o prazer, divertir certamente importava mais que ir à escola, mas pelo bom uso da razão dos seus pais, eles te matricularam na escola porque eles sabiam que a sua formação pedagógica e acadêmica no mundo seria muito melhor se você estudasse. Então, por mais que brincar fosse gostoso, não era ali que você iria desenvolver as capacidades intelectivas para a tua vida. Então, quando seus pais te matricularam, o que aconteceu? Você entrou lá, não sei com que idade, mas vamos fazer aqui uma média geral. Suponhamos que você tenha entrado aí na média dos 4, 5 anos, no que hoje nós chamamos de maternal. Ali você começou a conhecer, por exemplo, as cores dos números, né? Depois você avançou um pouquinho, você começou a aprender sobre as vogais e o alfabeto. Aí, quando você aprendeu sobre as vogais e o alfabeto, agora você começou a aprender um pouquinho sobre as sílabas, as palavras, a sonorização. E quando você conseguiu dividir palavras em sílabas, e da mesma forma que você aprendeu a dividir, você aprendeu a juntar, você aprendeu então a formar palavras dotadas de significado. Avançando mais um pouquinho, o que aconteceu com o seu processo? O que eram palavras agora se tornam frases, e frases vão se tornando textos. À medida que a sua capacidade intelectiva vai crescendo, você vai entendendo que uma frase não é composta só por palavras, que essas palavras estão num conjunto, né, dentro da língua portuguesa, num conjunto linguístico de nomenclatura, substantivos, advérbios, pronomes, enfim. E nessa mesma medida, você foi também aprendendo que existem diversos tipos de texto. Texto em forma de carta, texto em forma de narrativa, histórias, fábulas, né? Então, você foi aprendendo, aí a gente já entra num campo mais avançado, ali no fundamental, no colegial, até que então você realmente saísse plenamente alfabetizado, tendo a sua capacidade de ler, de escrever, de dotar significado às palavras e de conseguir, então, ir atrás da informação. Só que isso tudo começou lá quando você era muito pequenininho. Se você recebesse todo esse leque de informações que você saiu da escola aí nos seus 16, 17 anos, aos 2 anos, certamente não faria sentido, 2, você não teria capacidade, você não estaria preparado para receber isso, e 3, né, você não conseguiria responder à altura da competência, justamente porque o seu cérebro não tinha condições cognitivas bem formadas ainda para ter adesão ao aprendizado. Nossa, Ana, mas você está me falando tudo isso para fazer uma correlação com a fé? Sim, eu estou te falando tudo isso para fazer uma correlação com a fé. Por quê? Porque o seu desejo de querer ler, querer aprender a ler, não é suficiente. Então, a sua vontade de aprender a ler não é suficiente para que você aprenda a ler. Você precisa sentar o bumbum na cadeira de escola, passar pelo processo de alfabetização. Se você acha chato a língua portuguesa, se você não era daqueles alunos que mais gostavam dessas aulas, ainda assim, você precisa admitir
Mas fosse o que fosse, sei lá, professora, escola, matéria, o tema, o que quer que fosse difícil, hoje, na sua vida adulta, certamente você consegue enxergar a importância de ter aprendido pelo menos a ler, escrever e saber fazer uma boa interpretação de texto, já que hoje no Brasil nós temos um número assustador de analfabetos funcionais, né? E nós também precisamos entender o seguinte: é, querer escrever também não é só a vontade, você precisa aprender. Existem coisas que precisam acontecer antes, e essas coisas elas não estão relacionadas à sua opinião, você achar chato ou legal. Se o aluno acha chato, ele vai ter que aprender sobre sílabas e vogais e, enfim, estrutura de frases. Se o aluno acha um porre, a mesma coisa. Então, a opinião que ele tem a respeito do processo, claro, pode dificultar no sentido de fazer com que esse aluno postergue, enrole, tenha um certo nível de preguiça, mas eu preciso que vocês entendam que se ele acha chato ou legal o processo, ele tem que passar. Qual é o processo? O processo de aprendizagem. E a mesma coisa vai acontecer quando nós estamos falando em termos de sentimento, né? Se aquele aluno tem muita afinidade com a língua portuguesa, isso certamente vai fazer uma grande diferença para que ele consuma mais conteúdos e aprenda mais rápido, mas ele vai ter que passar por processos bem semelhantes com aquele aluno que não se identifica tanto, que vai participar dessas aulas e parar nelas, né? Vai sair só com habilidade competente. Agora, a gente falou um pouquinho também, né, dos analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que aprendem na escola a ler e a escrever, mas elas não são capazes de, depois de adquirida a competência, pegar um texto e saber interpretar. Tem muita gente que vê lá um texto pronto, lê, e no final você fala, e aí, o que você entendeu? E ou a pessoa não entende nada, ou ela entende algo errado, que foi a proposta de texto. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: perceba como os nossos sentimentos, as nossas emoções, dentro do processo intelectivo, ela não altera aquilo que você precisa passar para formar um nível de competência. E assim acontece com todas as coisas da nossa vida. Absolutamente todas as coisas. Eu, por exemplo, eu posso dizer para vocês, eu, Ana Flávia, não me sinto hoje, né? Tô expandindo aí algumas habilidades. Mas se você me perguntar se cozinhar é uma atividade que eu gosto, que está no campo, né, dos afetos, das paixões, dos sentidos, eu vou virar para você e falar assim, olha, não, né, não é a minha praia, não é o meu hobby preferido. Mas se você me perguntar, Ana, mas o que você faz na cozinha? Você faz um bom omelete, um bom arroz, você consegue fazer um bom macarrão, você consegue fazer aí alguns bolos, alguns pães, você consegue fazer aí alguns pratos. O fazer independe do meu gostar. É claro que quanto mais eu gosto, como nós falamos, mais eu crio uma motivação para que eu aprenda mais. Ocorre que, né, eu não dependo dessa motivação para aprender. Se essa motivação ela é inexistente, se esse sentido agradável é inexistente, isso não me impede de aprender a cozinhar. Pode tornar o processo um pouco mais chato, pode tornar o processo um pouco mais tortuoso, mas não me impede de aprender. Bom, dito isso, como nós estamos falando que a razão e a emoção, elas muito bem alinhadas, produzem um efeito sensacional e extraordinário para que a gente consiga se desenvolver. Mas se você não tem as emoções necessariamente positivas para alguma coisa, isso não quer dizer que você está impedido, né, de aprender esse algo. Mas aí a gente vai levar agora para o campo da espiritualidade. A gente vai levar para o campo da fé. E quando nós estamos falando sobre fé, gente, é impressionante como acontece numa lógica justamente ao contrário. As pessoas, elas não depositam a razão na frente da emoção quando nós estamos falando sobre fé. Primeiro elas querem sentir, aí depois elas querem ter o arrepio do corpo. Aí depois elas querem ser arrebatadas de amor. Aí depois elas querem receber, né, a famosa assim, receber a promessa, receber a glória, receber o impossível. Então elas querem ver os sinais, elas querem ver os milagres. Elas precisam ver, né, não só na condição de São Tomé que quis pôr o dedo nas chagas de Jesus, estando ele ali como uma testemunha viva de tudo que aconteceu na paixão de Cristo,
Mas não é só essa fé cética de que precisa de provas para ver e falar, não, realmente é isso mesmo que aconteceu. Mas essas pessoas, elas colocam as emoções na frente. Elas precisam se sentir amparadas, elas precisam se sentir acolhidas, elas precisam se sentir sempre amadas, para que então elas dêem um passo a mais. E isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É como eu virar para você e falar assim: olha, você foi indicado para ir em um excelente médico. Só que esse médico, na hora que você senta na frente dele, ele não tem um atendimento humanizado, como diz o mundo de hoje, né? Nossa, que delícia receber um atendimento humanizado. Mas peraí, se você não receber, se o médico não desenvolver com você um comportamento amigável, te perguntar da sua vida, da sua mãe, se ele realmente ele seguir um protocolo médico, mas ele for competente em ajudar você a investigar o seu problema, eu te pergunto, não valeu a pena? E aí eu tenho certeza que você consegue me responder que sim, que você é capaz, né, de viver sem a adulação de um médico num determinado atendimento para sanar uma determinada dor. Mas não é o que acontece na fé. Definitivamente não é o que acontece na fé. Primeiro, as pessoas colocam sentir. Que sentir? Criado na própria cabeça. Que é o mais triste ainda, né? Porque se você entender, por exemplo, que se nós pegarmos ali o Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, humildade não é uma coisa que parte da minha própria cabeça. Deus deixa muito claro, né? Ao enviar seu filho à terra, Jesus vem e nos ensina que os últimos deverão que os primeiros deverão ser colocados em último lugar, que você precisa primeiro se dispor a servir, a amar o seu próximo como a ti mesmo. Que quando um inimigo esbofetear a sua face, que você dê a outra, que se alguém vier e tentar a sua levar-lhe a sua túnica, que você possa então entregar duas, que se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, que você possa andar dois. Deus deixa muito claro, né? O que é humildade, o que é perdão, através da vida do seu filho Jesus, como todas as virtudes. Assim também como ele deixa muito claro quais são os seus 10 mandamentos. Assim também como ele deixa muito claro quais são os seus sacramentos. Então, a história de Deus é uma história de revelação para o homem, onde Deus se revela para o homem. Não é o homem que cria o Deus que quer da própria cabeça. Não. Deus se revela para o homem desde o Antigo Testamento. Desde quando nós estamos lá em Adão e Eva, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Até o último, até o livro de Apocalipse, nós estamos falando de um Deus que escolheu se manifestar para a humanidade. Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas querem tratar a fé com sentimento. Ah, alecrim dourado. Você quer sentir arrepio no corpo. Ai, o alecrim quer ficar emocionado. Ele quer chorar. Ele quer desmaiar no espírito. Ele quer ir para o retiro que emociona. Ele quer viver aquela fé que, assim, né? Depois de um encontro na igreja, o negócio tá lá nas alturas. Ele não quer desenvolver a boa e reta razão na fé. Ele quer receber uma pílula que faz ele assim, ó, vibrar, como diz a linguagem do mundo de hoje, né? Vibrar o amor. Ah, gente, palhaçada de discurso é essa? E vocês acham mesmo que Jesus Cristo morreu em uma cruz para que a gente vibre alguma coisa? E vocês acham mesmo que a entrega, né, do amor, a entrega da totalidade, é para que você encontre Jesus, escute uma música e abra a boca a chorar? Cara, se isso tudo acontecer, desde as suas vibrações, as suas lágrimas, seus arrepios no corpo, o seu sonho, o seu sinal, uau! O Espírito Santo é Paráclito e ele pode sim se manifestar a você. Eu não duvido de nada disso, mas eis o ponto. Uma coisa é isso acontecer. Outra coisa é você ter nisso a condição para crer e ter fé. Então, não faz o menor sentido tratar fé com fundamentos emocionais. É claro que a fé desperta emoção. É claro que depois que eu saio da missa e da Eucaristia, de uma adoração do Santíssimo Sacramento, se você me perguntar imediatamente o que é que eu estou sentindo, eu vou dizer para você: paz, conforto, calma, confiança. Porque estar na presença de Jesus Cristo me desperta
as melhores emoções e extrai o melhor de mim. Mas, peraí, peraí. Se eu, para precisar me aproximar dele, para que eu dê um passo em direção a ele, eu preciso sentir isso antes mesmo que eu faça alguma coisa. Quer dizer, eu já chego exigindo um sentir sem sequer ter feito um miserável agir. Não faz o menor sentido. Para todas as coisas nesta vida, se você entra num emprego, você tem que aprender a trabalhar. E aprender a trabalhar, sei lá, é mexer em sistemas, é aprender como funciona a rotina daquela empresa, é aprender como que se atende um cliente. Se você quer aprender a cozinhar, não é suficiente com que você simplesmente pegue os ingredientes, coloque em uma panela e faça do jeito que você acha. Se você não tiver uma consulta na internet, você no mínimo vai tentar se lembrar de referências que você teve na sua casa, de quando você via a sua mãe, de quando você via a sua avó cozinhar. Você vai pegar algo que você sabe, porque você ir pela intuição não quer dizer que você vai chegar no lugar certo, e mais ainda, né? A intuição ela pode ser também uma manifestação do espírito, mas ela não pode ser o fator que nos faça depender para ir até o espírito. Por quê? Porque quando a sua intuição falhar, você não se move. Porque você é exclusivamente capaz de dar a Deus aquilo que você sente, não aquilo que você busca empiricamente falando. Sabe? Não, não faz o menor sentido. E existem muitas coisas na nossa vida que nós vamos do jeito que a gente acha que é. E esse é que é o problema. Que você acha coisas erradas. Por que que você acha coisas erradas? Porque você está se guiando pela emoção e não pela razão. Porque existe uma verdade, e a verdade, ela possui um conjunto de elementos, e esses elementos, eles são concretos. Eu posso pegar um detergente e jogar no meu cabelo. Vai fazer espuma, vai lavar o cabelo, vai, mas quem falou que o detergente foi feito para isso? Assim também como eu posso pegar um shampoo e jogar dentro de uma máquina para lavar a roupa. Mas quem falou que o shampoo foi feito para isso? As coisas que nos acontecem, o mundo que não foi criado por nós, porque nós somos criaturas, né? Então, nada aqui foi criado por nós. Nós estamos aqui para usufruir da criação de um Criador Supremo. Dito isso, né, as pessoas querem então se aproximar desse Criador baseado no quê? No que elas acham, no que elas sentem. E aí você vai perguntar para a pessoa, fala, mas pessoa, conta para mim esse sentimento aí que você tem, do que você acha que é a fé, do que você acha que é Deus, é baseado em quê? De onde é que você tirou isso, né? De como é que é isso? Foi do bolso? Educação de bolso? Eu não sei de onde é que é. Ah, eu assisti um Reels. Criatura, mas você acha mesmo que 2000 anos de história e fé se resume a um vídeo? Hum? Fala pra mim. Nós temos a Reforma Protestante localizada, né, aí na origem do século XVII, século XVIII. Então, vivemos a Contra-Reforma a partir do século XIX. E nós temos a história do nosso Senhor Jesus Cristo a partir do momento em que ele morre. Você aprendeu na escola, lembra? Antes de Cristo, depois de Cristo? Na cronologia do tempo? Pois é. Século I, século II, século III. Então a história, ela não se resume ao século XVI, ao século XIX. Tem muita história para trás. E quem foi que te falou que o que você aprendeu na escola, com aquela rebeldia da adolescência que você tinha, né? É a única fonte da verdade. Aquele professor que se você for analisar bem, você vai começar a ver aí alguns paradigmas doutrinários, né? Porque uma coisa é você ser ensinado sobre algo, outra coisa é você ser doutrinado para algo. E se o seu professor era adepto a ideologias, provavelmente ele não te ensinou, ele te doutrinou para muita coisa. Então, peraí, vamos começar a rever. Vamos começar a rever. E, gente, eu compartilho isso com vocês aqui, a gente vai finalizar já para falar do esboço sobre fé, mas para que vocês entendam a importância de nós sempre irmos atrás da busca da verdade. Eu já compartilhei isso com vocês nas minhas redes sociais, mas, né, recapitulando um pouquinho. Quando eu entrei na PUC, São Paulo, eu fui fazer a minha faculdade de jornalismo e comunicação social, eu estava em um momento onde eu estava absolutamente ferida,
na família, né? Meus pais tinham passado por uma separação muito conturbada. O efeito da ausência do meu pai fez ali um grande rombo na minha alma, que até então eu não tinha um conhecimento dessas consequências. Mas enfim, eu estava em um momento muito ferida. Então o feminismo ele foi um abraço, né? Foi uma doutrina de abraço na minha vida, onde todas as propostas ideológicas de empoderamento, independência financeira, sucesso, poder, liberdade, elas me deram a chance de sonhar e reconstruir a minha história. E assim foi feito durante toda a minha faculdade, o início da minha caminhada profissional, até que eu comecei a perceber pelas minhas alunas e não por mim, um efeito que quanto mais essas mulheres buscavam independência financeira, quanto mais elas iam para o mercado, quanto mais elas trabalhavam, mais elas criavam efeitos catastróficos na vida dela. Não estou te dizendo que você ter uma carreira é motivo para que a sua vida entre em catástrofe, não é isso. Mas quanto mais o trabalho crescia como prioridade na vida delas e família, relacionamento, espiritualidade ia ficando de lado, as coisas desandavam. E eu comecei a ver essas mulheres exaustas, comecei a ver essas mulheres cansadas e falei, opa, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nessa busca dessas mulheres. Lembrando vocês que eu já fiz curso até de empoderamento feminino, hein? E ali eu comecei a perceber que o efeito não estava sendo verdadeiro, né? Nas pouquíssimas turmas. E ao estudar, então, falei, bom, preciso ir atrás, preciso entender. E foi aí, então, que pela primeira vez, né, eu comecei a estudar outra face do feminismo. E comecei a ver como, ainda que as propostas sejam, né, sejam lindas e brilhantes, a outra face, ela é maligna e perversa. E quando eu pude ter, então, o conhecimento, que eu conheci um lado da verdade, mas eu conhecia tudo, né? Quando eu pude ir à origem, à raiz, ao que nós entendemos, né, que são as fundadoras, as precursoras do movimento feminista no mundo, as ideologias propostas, a estigmatização, né, a visão de longo prazo, o futuro que se deseja chegar. Quando eu vi o feminismo não por um ângulo que abraça, que supra as carências, mas por um ângulo empírico da razão, desde a sua construção até os seus objetivos concretos para com a sociedade, e vi isso num planejamento, digamos dessa forma, em estudos de obras, falei, meu Deus, o negócio é muito perverso. E isso me fez recalcular toda, não só a minha rota, como também a rota de ensino, que até então eu conduzia as minhas alunas e falar, olha, muita coisa que está errada, não só do que eu ensinei, mas do que vocês também aprenderam, do que vocês trazem, do que eu trago, e a gente precisa juntas se ajudar. E isso aconteceu quando eu tive a possibilidade de ir atrás da razão. Quando eu tive a possibilidade de realmente entender do que se trata. Então, quando nós estamos falando sobre fé, né, sobre fé, nós precisamos sair desse mundo do eu acho, eu sinto, eu intuo. Olha, eu não vou falar para você que você tem que abandonar esse mundo, mas eu preciso te dizer que não pode ser o volante da tua vida espiritual, né? O Deus do universo, Deus do amor, uma energia maior, as forças maiores, Deus do amor e da paz, que as pessoas criaram da própria cabeça e que não é o Deus que está lá desde o século I de história, onde você deve começar a voltar e começar a entender os princípios da criação e da revelação, porque a gente não começa a estudar uma história na 21ª página. A gente começa a ler um livro e a estudar uma história a partir da página 1 para que você então possa conhecer. Lembra que eu falei lá no comecinho para você, ó, você aprendeu sobre cores, você aprendeu sobre números, depois que você foi para o alfabeto, depois que você foi para a vogal? Pois é, tem gente que quer explicar como na figura, né, de Deus, nós temos três pessoas, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem gente que quer gastar gogó em discussão sobre Nossa Senhora, sem nunca sequer ter estudado, né, Mariologia. O que não faz o menor sentido. Aí você fala assim, não, mas eu aprendi com o meu pastor. E eu não tô aqui para falar para você, nem com o teu pastor, nem com o teu diretor, nem com o teu líder. Não sei como é que fala se você não é católico, né? Não sei nem como é que fala daquilo que você vive. Eu não tô aqui para falar para você que eles estão errados. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte, peraí. Mas eles são a fonte suprema da verdade? Nem eu sou a fonte suprema da verdade.
Mas eu não estou aqui falando para você, nesta aula, que você tem que seguir a minha cabeça, mas que você tem que ir atrás da história da fé, da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não fez contrato com a humanidade, Deus fez uma aliança. E essa aliança não começa nem no século I, porque ela está lá no Antigo Testamento, no período antes da vinda de Cristo. Você está aí dizendo que Adão e Eva é uma história metafórica, é, uma história metafórica, lúdica para crianças. E não entende que se você nega Eva, você nega Maria. E se você nega a mãe de Jesus, a mulher que trouxe, né, Deus que se fez homem ao mundo, porque Maria é a nova Eva. Se você nega a nova Eva, se você nega a nova aliança com Deus, você também nega os planos de Deus. E aí você está se colocando num lugar um pouquinho maior, só um pouquinho, né? Não, só um pouquinho maior do que o próprio Deus. Porque ele deixou uma história, ele deixou suas sagradas escrituras, que também não nasceram no século I depois de Cristo, mas precisaram de pessoas, de mártires que derramaram sangue para que nós pudéssemos ter uma Bíblia em mãos. Existe uma história. E a fé, ela se constrói no entendimento da revelação. E é por isso que eu falo para vocês que você que está aqui me acompanhando nessa crise de fé, não necessariamente precisa ir até a sua paróquia e se matricular na catequese, embora se tiver catequese para adultos é um ótimo começo, né? Que você precisa ir direto, por exemplo, ao Crisma e se matricular, caso você não tenha, embora também seja uma excelente fonte. Mas que você precisa começar a fazer os movimentos na sua vida de entender o que você entende desde o princípio da construção da fé como uma fonte de razão. Então, quando eu entendo, por exemplo, sobre a serpente, sobre o diabo, quando eu entendo sobre o que aconteceu no paraíso, sobre as maneiras como o diabo agiu com Eva, sobre a ilusão que Eva se deixou conduzir, sobre a arrogância de Adão, a covardia de Adão, sobre a promessa de Deus ali, no momento onde ele diz, né, a, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos ali um entendimento de uma promessa muito clara, né, de quem seria a mulher que viria e pisaria na cabeça da serpente, né, mas entendendo também que o diabo testaria e tentaria e provaria a nossa capacidade humana para que nós possamos fazer exatamente o que aconteceu lá no paraíso. Muita gente nega Adão e Eva e coloca como história lúdica, sem entender sequer, né, a aplicação verdadeira, porque ali nós temos toda a origem, né, a fonte da demonologia no sentido de atuação, como o diabo age, como ele mente, como ele deturpa. Tem gente que tem aí assistindo esses filmes de pânico, de terror, tem mais medo de possessão e esquece da tentação. A possessão não necessariamente leva uma pessoa ao inferno, mas a tentação que nós sofremos todos os dias, sim. Mas se eu não sei, né? Quantas são as pessoas que tiraram da própria cabeça? Porque no capítulo 1 da Bíblia está ali, né? Nós temos a presença de Satanás, como falamos nas últimas aulas na Santa Ceia. Nós temos a presença de Satanás no deserto, nós temos a presença de Satanás no paraíso, na criação do mundo, no livro de Apocalipse, na batalha final. Mas tem pessoa que decidiu simplesmente falar assim: olha, não, Deus é amor, o diabo não existe. Esse foi o melhor mecanismo que ele, né, que Satanás encontrou para fazer com que as pessoas se afastem de Deus, porque se no final vai ser todo mundo salvo, deixa eu viver a minha vida aqui do meu jeito, me regando de prazeres, né, me dando todos os mimos possíveis. No final vai ser todo mundo salvo pelo amor e pela justiça, porque Deus é só amor. Ele é amor. Ele é o amor, mas ele não é só o amor. Ele é justiça, ele é misericórdia, ele é bondade, ele é obediência. Você dizer que Deus é amor, você não está errado, mas não é uma verdade completa, porque você também não conhece a verdade completa. Quando a gente acredita que no final todos serão salvos, nós não tiramos isso primeiro da Bíblia, porque a Bíblia é muito clara ao dizer que não serão todos que entrarão pela porta estreita. A Bíblia é claríssima
ao falar que haverão muitos, né, os quais, infelizmente, irão para o fogo do inferno. A Bíblia ela é claríssima ao dizer que para que nós sejamos salvos, nós precisamos da fé, nós precisamos acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo e professar a nossa fé. Então não foi da Bíblia que você tirou, não foi da boca de Jesus que você tirou, isso foi tua. Foi do teu entendimento, foi daquilo que você olhou para a humanidade, com, sei lá, com essa porção de retalhos aí que você pegou aí, um pouco de um pouco de outro, um pouco de tudo que não é necessariamente o estudo empírico da verdade, né? O bom uso da reta razão, a boa formação da reta razão, e foi para esse lugar, criou as suas verdades absolutas, né? E simplesmente, porque eu não preciso da igreja para me salvar. Então, mas eu não sabia que você tinha o poder para perdoar os pecados. Tem? Porque a igreja recebeu o sacramento da confissão pela boca do próprio Cristo. Aqueles que retiverdes os pecados, aqueles que perdoardes os pecados. Foi Deus quem criou o sacramento do sacerdote através de Jesus para com os apóstolos, não foi a igreja católica. E se você não é capaz de entender isso, não é capaz de ir à origem dos estudos e entender, não é pegar o que o fulano, o ciclano juntou e foi trazendo para você, não como uma coxa de retalhos, como esse bando de argumento aí que você vai lá e fala, e fala, e fala, e fala. Não, eu quero saber o seguinte. E, como diz São Tomás de Aquino, né? é, E o que você fez para iluminar a sua reta razão? Como diz Santo Agostinho, eu te procurava fora e tu estavas dentro. Eu te buscava em todas as coisas que eram externas, mas tu estavas aqui. Ó beleza tão rara, ó beleza tão antiga. Tão antiga porque é na criação do mundo. Não foi o mundo que foi criado, não foi o mundo que criou Deus, foi Deus que criou o mundo. Para que você entenda e possa analisar o seguinte: bom, isso que eu sei sobre fé, o que os meus pais me ensinaram, o que eu recebi da minha família, na escola que eu estudei, não é que nada disso seja mentira. Eu não estou aqui para aumentar a tua crise de fé e para dizer o seguinte: olha, tudo que você acreditou é uma mentira, tudo que te ensinaram está errado. Não é isso. Mas eu estou aqui hoje como uma pessoa adulta e conversando com, presumo eu, né? Que um outro adulto que seja miseravelmente maduro, estou eu aqui para te perguntar. Tá, mas e isso que você diz que você acredita? Você foi buscar? Essa fé que você deseja encontrar, você quer encontrar ela pronta ou você está disposta a construir? Você está disposta a fazer como Paulo e deixar, deixar cair do cavalo? Não é subir no cavalo. Você está disposta a levar a queda do cavalo? A pegar todas as suas certezas e falar: bom, isso aqui que eu aprendi tem valor, me trouxe até aqui, inclusive me trouxe até essa crise de fé. Mas, peraí. Quantas dessas coisas que eu aprendi estão incompletas? Para mim, eu ainda não consigo entender, eu ainda não consigo encontrar sentido. Ou eu não consegui captar a lógica das coisas porque eu nunca fui buscar. Ai, Ana, passei anos indo à missa, mas nunca senti nada. Então, minha amiga, mas você sabe o que que significa? Você entende aquele momento onde o sacerdote ele ergue a Eucaristia, ele ergue o cálice com vinho e faz a representação do sacrifício vivo de Jesus na terra? Você sabe que desde o momento da hora que o padre entra naquela igreja e passa pelos fiéis, ele relembra Jesus carregando a cruz? Não vem falar para mim que você sabe que não deve ir com qualquer roupa à missa, porque de fato, né? É o que se espera. Mas não que a virtude da modéstia não seja importante, não é isso. Mas mais importante do que você utilizar uma roupa modesta na missa é você entender o que está acontecendo, sabe? É você entender do que se trata. Para cada leitura, primeira leitura, segunda leitura, o evangelho. No momento onde o padre diz, corações ao alto, nosso coração está em Deus. É naquele momento, quando você não está ali para oferecer dinheiro só para a paróquia e ajudar nas necessidades, não. Aquele momento não é só de coleta
financeira, mas é de coleta dos pedidos, das oferendas que nós temos para fazer a Cristo, né? Daquilo que a gente tem para ofertar em forma de amor, de sacrifício. E quando a gente não sabe, tá tudo bem a gente não saber, mas não saber e usar as emoções e não a razão como sentido é que não faz. Assim, não tem menor nexo. Não tem como essa conta fechar. Então, eu tô aqui para dizer para vocês nessa aula que a fé, ela não é um estado de sentimento. Sim, nós bem sabemos, existem histórias de grandes santos que tiveram experiências, né, desde crianças e tiveram ali uma vida unitiva desde o começo, mas, né, pensando que nós não estamos aí no campo da exceção, que nós estamos aí no campo dessa santidade heróica, como nos ensina São José Maria Escrivá, que precisa ser buscada todos os dias, nas tarefas de todos os dias, ora, né? Santa Teresinha nos ensina a pequena via de fazer todas as pequenas coisas da nossa vida com amor. E só de você conseguir lavar uma louça sem reclamar, minha amiga, você já está se santificando muito. Só de você conseguir criar os seus filhos um dia sem reclamar de tanto cansaço, você já conseguiu dar um passo a mais, pensando que nós estamos nesta miséria. Imagine vocês se nós partimos do princípio que a nossa infância deve ser a nossa medida espiritual. Imaginem vocês ver um adulto e falar assim: olha, tô com a vida toda conturbada financeiramente, estou vivendo uma bagunça e não cuido do meu dinheiro, não cuido das minhas finanças, porque lá na escola não me dava bem, não gostava das aulas de matemática. Você chega para uma adulta de 40 anos e fala: e aí, qual livro você está lendo? Nenhum. Não gosto de ler? Ué, por que você não gosta de ler? Ah, desde a escola não gosto de ler, mas o que que você lia na escola? Livro do Barquinho Amarelo. Você fala, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você ver uma pessoa adulta que tem, né, todas as instruções intelectivas para fazer um bom uso da boa e reta razão, guiando a própria vida com sentimento. Sentimento imaturo, sentimento de uma infância, de resquício de coisas que elas eram só sentidas, elas não eram racionalizadas, elas não eram pensadas. Gente, a fé, uma das vias que a nossa fé mais cresce, acreditem vocês ou não, é a meditação. E é por isso que é tão importante a pregação da palavra, porque quando você escuta, você, né, alguém fala, você escuta aquilo, permite com que você tenha uma absorção, e essa absorção ela gera dentro de você uma associação. Então você pega aquilo que você ouviu e encaixa para uma coisa da sua vida. Só que esse é o ponto, você não ouviu dos seus próprios pensamentos, você ouviu de alguém, ou que sabe mais que você, ou que ama mais que você. E isso produz em você um sentido. Agora sim, agora produz um sentido verdadeiro. Mas não porque você foi atrás do sentido, e sim porque você foi atrás da construção da razão. Você se pôs a ouvir. São Paulo bem nos ensina que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso ministério, para que seja através das nossas condutas que outras pessoas vejam a nossa maneira de lidar com a fé e despertem nelas o desejo, não o escândalo, né? A aproximação e não o afastamento. Mas veja, para que a pessoa tenha atenção e que ela possa meditar. E quando você medita sobre algo, não é ficar vendo vídeo, não, ir lá e comentar, dar like, falar que você concorda, compartilhar, não. Você realmente pega uma verdade de fé e pode colocá-la para dentro, assimilá-la dentro de você. Gente, isso abre a nossa razão. É aí que as escamas vão caindo dos nossos olhos. Eu me lembro a primeira vez que eu estava lendo um livro de Santo Afonso Maria de Ligório, e logo nas primeiras meditações ele falava, né, que nós merecemos mesmo é o inferno. E eu lembro de falar assim, nossa, né, nas primeiras meditações, tô achando muito, tô achando exagerado. Mas à medida que a gente vai avançando nos livros, e Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que até os pregos que estavam na mão de Cristo são mais dignos que nós, porque eles feriram a Jesus uma só vez. Nós não. Nós ferimos ao longo de toda a nossa vida, e mesmo sabendo que a gente fere, a gente não para de ferir. Mesmo sabendo que o pecado nos leva ao inferno, muitas vezes nós escolhemos pecar. E aí, quando você vai crescendo e pensando, meu Deus, eu me lembro desse dia, né, em especial da meditação sobre
as chagas e os pregos do nosso Senhor Jesus Cristo, e como aquilo assim ressoou em mim o dia todo, né? E desde então, olhar para as chagas de Jesus me faz lembrar da minha miséria de uma forma absolutamente diferente, de pensar na minha indignidade, de que aquele ferimento, ele é muito menor do que tudo aquilo que eu causei ao nosso Senhor, ao longo da minha vida com os meus erros e pecados. Quisera eu ter feito uma só chaga nele, mas não. Por diversas vezes eu fiz chagas muito maiores. Aí você tem a oportunidade, então, né? E você vai avançando na meditação e pensando, meu Deus, se eu ferir tanto a Deus, merecimento. Que negócio é este merecimento? Né? Se a medida do meu merecimento for a minha correspondência desde o dia que eu nasci com Cristo, será que eu mereço tanta coisa assim? Porque Ele me deu tudo e eu retribuí o quê até agora? Isso só é possível porque você vai atrás de algo, alguém, seja um livro de um santo, seja como, por exemplo, vocês estão aqui buscando ter essa vivência, essa partilha de fé, seja um estudo, seja um podcast. Você está para além dos seus próprios pensamentos e você já não está mais movido pelo, ai, hoje eu quero ter motivação, ai, estou precisando tanto melhorar a minha esperança. Quantas e quantas vezes, né, você conversa com uma pessoa que está passando por um problema, ela fala assim, ai, tô precisando tanto voltar para a igreja. Por quê? Você quer amar, viver a vida dos sacramentos, porque você quer buscar a santidade, porque você quer ter a união de alma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ai, porque eu ando tão desanimada, tão desmotivada. A pessoa quer ir, ela quer, gente, mas ela não quer ir para amar, ela quer ir para receber o amor. Isso tudo é a movimentação. Sim, Deus é tão maravilhoso que ele tem as suas iscas, né? Ele tem ali as iscas as quais ele nos atrai, e o Espírito Santo, ao nos atrair, faz a obra. Mas, pensando que toda a entrega já foi dada na cruz, todo o amor já foi dado na cruz, Deus não precisa nos dar mais nenhuma prova ou sinal de amor, porque tudo que ele tinha para dar, ele nos deu ali, nos dando a chance de uma nova e eterna aliança de salvação e reconciliação. E aí vai você pedir estão no céu, o carro vermelho que dobra a esquina, né? Tendo a cruz e a entrega e a paixão. Então, eu quero que vocês percebam como existe um salto quântico quando nós paramos de tratar fé movido por emoção e nós começamos a tratar a fé como razão. Por exemplo, a minha vida de oração, ela não depende da minha motivação, da minha esperança. A minha ida à missa, ela não depende. O meu sacramento da confissão não depende do padre. Eu me lembro que recentemente, agora que eu crismei, conversando com algumas pessoas que estavam, né, se preparando para a confissão do crisma, eu estava lá conversando com umas meninas mais jovens do que eu. Ah, não, não quero aquele padre, não. Aquele padre ali, ele é bravo, aquele padre ali, ele é sério. Eu falei, gente, mas a gente não tá vindo aqui por causa do padre, a gente tá vindo aqui para receber a reconciliação e o perdão. Ai, mas eu tenho medo do que ele vai falar. Mas, amiga, você tá no lugar certo. Se ele lavar a nossa cara, é isso mesmo. Né? Se você vai a uma confissão e o padre lava a sua cara, é o mínimo, que bom. Porque alguns, né, eles são mais diretos, vão lá, nos dão a absolvição e a gente vai embora para casa. Outros nos colocam propostas, direções. E se você não pode pegar, né, o seu ego, amarrar ele para receber uma boa orientação espiritual, mesmo que ela seja na dor, porque é isso que você merece, você não tá indo lá confessar falhas e dores que você causou a Cristo. Então, criatura, então assim, a gente começa a ver como as pessoas elas nutrem um estado de sentimento para tudo. Ah, eu comunguei e parece que não produziu efeito nenhum. Como não? É o corpo vivo de Cristo. Ou você acha mesmo que a Eucaristia ela vai produzir um efeito de um minuto após o momento que você comunga? É o tempo todo. É o fio da graça que te liga ao céu. Mas você sabe disso? Você foi entender o valor da Eucaristia? O porquê Cristo nos deixou a Eucaristia? Hoje, muitas pessoas falam assim: nossa, a gente está no fim dos tempos. É verdade, gente, nós estamos no fim dos tempos. Esse é o nome cronológico. Eu não estou falando que você tem que ser formado em teologia, que você tem que se tornar uma teóloga, não é isso, não. Mas se você lê o livro de Apocalipse, você vai entender. Agora, a Bíblia é o que para você? Objeto de decoração, gaveta empoeirada? Ou é uma arma de guerra que você tem todos os dias? E também, claro, né, um instrumento de construção da sua boa e reta razão.
Se você entrar hoje em qualquer lugar, inclusive aqui no canal do YouTube, tem gente muito melhor, muito mais capacitada que eu. Não pode ir à missa todos os dias? Pois é, mas tem homilia diária, com sacerdotes que não fazem homilia, fazem uma aula. Hoje, com o chat GPT, qualquer dúvida que você tenha, aspectos teóricos sobre a igreja, sobre a história, você pode conversar com o chat GPT. Não tem desculpa para a pessoa não saber. Antes, se a pessoa falava assim, olha, não chegou até a minha região ninguém que evangelizasse, hoje, com o celular na mão, somos todos responsáveis pela nossa autoevangelização. Todos nós somos responsáveis, mas isso só acontece quando a gente trata a fé como razão e não com emoção, não por sentidos, e sim por intelecto, por construção da inteligência, por vontade. Por isso, você está aí cheio de crise de fé, eu proponho a você a rever a maneira como você está organizando o seu tempo. Você não precisa sair do celular, mas eis o ponto, o que você está consumindo nesse celular? Você não precisa necessariamente reduzir o tempo, porque se você souber transformar o tempo que você está aqui, quem sabe você não refaz a sua catequese bem mais rápido do que você gostaria. Quem sabe você não cresce um entendimento bíblico muito maior do que em todos esses anos que você aí acreditou só no Deus do amor, do milagre e do impossível. Fé é razão, fé é construção. Dentro da fé católica, nós entendemos que existe a tradição, né? A verdade, o depósito da fé. E esse depósito da fé é o depósito onde existem as verdades que são imutáveis. Então, a linguagem da igreja pode mudar. Nós entendemos que, por exemplo, para os tempos atuais, né? O novo missal, existem condutas que dentro da missa mudaram de tempos em tempos, enfim, reformas litúrgicas, mas a verdade de fé ela permanece a mesma. E ela é imutável, e isso é o depósito da fé. E este depósito contém verdades que não são relativas, são verdades de fé. E essas verdades elas só podem ser acessadas não só com o fato de você ir até o depósito da fé, mas em você nutrir o seu depósito da fé. Porque se o seu depósito da fé está vazio, como é que você vai sentir alguma coisa? Você não quer ir até Deus para amá-lo. Você quer receber o amor de Deus por interesse e conveniência. Isso são coisas muito diferentes. Por isso, minha amiga, São Tomás de Aquino nos propõe sempre para dominar os nossos instintos, para que nós possamos dominar os nossos apetites, e apetites não só sensíveis, mas corruptíveis, para que nós possamos desenvolver o apetite irascível, como nós falamos em outras aulas. São Tomás de Aquino nos propõe que nós precisamos ir em busca da verdade com ânsia, com fome dela. Aumentar essa fome todos os dias de amar e nos aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos chegar também ao lugar onde Santo Agostinho chegou, né? Quando você desenvolve bom uso da sua boa e reta razão e vai se aproximando de Deus, e não porque ele te faz sentir, mas porque você encontra o sentido na história dele, você encontra a verdade, a essência da verdade que sempre teve um lugar na sua alma. Tanto é que esse lugar te atraiu. Mas quando a gente consegue entender o que Santo Agostinho diz, como tarde te amei, você entende o tempo perdido desse amor. E ao começar a ver o tempo perdido por não conhecer a verdade, por viver na mentira e, portanto, não estar liberto, isso vai desenvolvendo dentro da gente uma ânsia em fazer o quê? Em recuperar o tempo perdido. E não se recupera o tempo perdido de fé só estando na oração, mas conhecendo. A gente vai falar na próxima aula sobre a vida com oração. Dentro da comunidade, nós temos uma aula onde falamos sobre a vida de oração, mas hoje a gente vai falar aqui nessa série da vida com oração. E a vida com oração, sim, nos permite crescer, nos permite nos santificar, nos faz ir a Cristo, mas quando nós conhecemos a verdade, nós oramos bem orientados para ela. Então, vai gerando em você uma ânsia, vai gerando em você um estado, uma vontade de estar com pessoas, de ouvir, de seguir, pensando em redes sociais hoje, de ler. Cresce em você esse desejo de entendimento. E quanto mais cresce esse desejo de entendimento, se você já não trata mais por sentido, porque essa parte eu não entendi, não gostei, mas você vai atrás de uma boa formação da sua razão, tudo
fica muito mais fácil. Tudo, absolutamente tudo fica muito mais fácil. Por isso eu falo tanto para as minhas alunas, fé não é sobre emoção, fé é sobre razão. E o que trouxe você a uma crise de fé é não ter uma boa razão formada para entender a verdade do nosso Senhor. O que trouxe você a esse lugar. E Ana, qual é a solução? Qual é a solução para uma crise de fé? Então, a crise nada mais é do que um estado de conflito, um estado de confusão. Para que a gente ponha fim à confusão, a gente tem que procurar a solução dela, que é o quê? A clareza. E a clareza não é você ter os seus pedidos atendidos, os milagres alcançados. A clareza é você ter entendimento. É o Espírito Santo dar para você o discernimento, conselho, dar para você a mansidão, o entendimento. Às vezes, você começa a construir a sua razão afundada em um problema, e quanto mais você estuda, mais seu problema se torna maior. Mas você não está buscando conhecer a verdade só porque o seu problema vai ter um fim. Sim, né? Nós bem sabemos que tudo aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor ouvirá as nossas preces e Ele fará aquilo que for melhor para nós. A boa e perfeita vontade é dele, não é nossa. Mas não é por causa disso que você vai atrás de entender a palavra, estudar a sua fé, ler livros, ouvir homilias, começar a dar passos de crescimento na sua jornada. Não é por causa disso. Você se aproxima do Senhor para amá-lo. E os problemas que vão sendo resolvidos é uma consequência, né, das colheitas espirituais que, mesmo nós, estando afastadas, estando perdidas no passado, distantes e trocando Deus por tão pouco, a gente ainda recebe. Por isso que eu falo, não faz sentido você tratar a sua vida espiritual por emoção, porque você ficará emocionado em muitos momentos, mesmo até sem merecer. Esse é o amor divino, filial. Esse é o amor sagrado e soberano para todas as coisas. Que se é tratado, né, por sentimento, o dia que não vem, aí você para. E amar a Deus acima de todas as coisas não exige com que nós façamos isso só quando as coisas nos favorecem, mas que nós façamos isso sempre, independente do que acontece com as coisas no mundo e na nossa vida. Só que nós não tratamos a fé assim porque nós não conhecíamos. E aí, como é que você vai amar algo que você não conhece? Quem aqui gostaria de namorar uma pessoa que não te desse nem 10 minutos por semana? Quem aqui gostaria de namorar, né, estar casado com uma pessoa que você fala assim, olha, eu não preciso fazer nada pra ela. Por quê? Não, porque ela conhece meu coração. Ela conhece meu coração. Quem aqui gostaria de se relacionar com uma pessoa que você fala assim, olha, eu não preciso ir na casa dela, porque não, porque ela vem na minha, ela tá sempre aqui na minha. Mas você nunca vai na dela, não. Ela sempre vem, ela sempre tá aqui. Na casa dela eu não vou, não gosto. Quem? Mas as pessoas fazem isso todos os dias com Deus. Todos os dias com Deus. Você gostaria que alguém se aproximasse de você e falasse assim: olha, eu conheço você. Como que você me conhece? Você nunca me procurou? Não. É o que eu acredito de você aqui da minha cabeça. Assim, eu tenho Deus aqui comigo, aqui na minha cabeça, o que eu acredito, o que eu acho. Então, mas você foi buscar? Você foi atrás da razão? Você foi atrás do entendimento da revelação divina para o homem? Não. É o que eu acho. Você nem imagina que nesse lugar você pode estar se colocando acima dele, né? Tamanha sua soberba de achar que você tem o direito, em condição humana, criatura, de construir verdades. Não, eu não tô aqui para dizer para você que eu sou a dona da verdade, porque eu nem quero ser. Meu papel não é ser dona da verdade, meu papel é só obedecer e seguir a verdade. E quem sabe, né, poder instruir algumas pessoas aí, algumas almas, a também ver esse chamado. Então, preste bastante atenção nisso e que você possa hoje fazer uma mudança de chip. Porque se daqui para frente aconteça o que acontecer, fé for para você, assim como a vida de oração que nós vamos falar na próxima aula, né? A vida com oração for para você uma questão que não tem negócio, tem que fazer todo dia, né? Igual banho, tem que fazer. Se você entender a essência disso, a essência da busca pela verdade,
e da vida com oração como algo que faz parte da sua vida e que já não depende mais das circunstâncias externas, muita coisa vai mudar. E a principal inversão de chip é: os instintos e a vontade não é a força motriz da sua fé, mas a razão, a busca pela sabedoria, pelo entendimento. Não para que você possa sentir absolutamente nada, mas para que você possa conhecer a verdade. E quanto mais se conhece, o efeito é o amor.